Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os calouros ou não calouros de SIC. Eu estou trazendo aqui um tutorial, uma videoaula ou uma gameplay, né? Como vocês preferirem chamar, sobre RISC-V aqui. Estou mostrando um pouco sobre renderização no bitmap display, alternância de frames, como deixar a impressão mais dinâmica usando essas ferramentas. Sem mais delongas, eu já deixei preparado aqui alguns sprites prontos, usando lá a ferramenta de transformar bitmap. E se a gente quer imprimir na tela do bitmap, a gente tem que saber um pouco sobre a I/O, né? Então tem o slide do Lamar, talvez eu deixe na descrição o link para ele, que mostra um pouco, e eu vou estar tirando algumas informações dele aqui. E a gente vai começar, né? E a melhor forma de começar uma videoaula sobre impressão é fazendo um procedimento de impressão, né? Então a gente vai ter aqui um procedimento chamado print e a gente pode definir nele alguns parâmetros que a gente vai usar quando chamar ele. Então em A0 a gente pode ter aqui o endereço da imagem que a gente quer imprimir. Esse endereço aponta para label, né? Pode ser a label char, no meu caso, map ou tile, que tem aqui o tamanho da imagem, largura e altura e as informações de cada pixel, né? A gente tem também um outro argumento, é a posição, o x e o y. Vou separar eles aqui, cada um em um registrador, porque eu acho que fica mais fácil. E a gente também, no nosso caso, como a gente está trabalhando com algo dinâmico, a gente está alternando os quadros, a gente vai ter aqui em A3 o frame, 0 ou 1. E a gente vai trabalhar em cima desses 4 registradores, desses 4 argumentos. E a gente... O que a gente vai fazer? A gente pode definir aqui também, para ficar mais fácil, os outros registradores, que cada um representa. T0 a gente pode definir como o endereço do bitmap display. Pô, como assim o endereço do bitmap display? Definindo a partir do frame, a gente tem aqui um endereço para o frame 0 e o frame 1. O que só muda aqui, no caso, esse 1 e esse 0. Eu vou estar explicando aqui para vocês uma forma fácil de fazer isso daqui. Mas também a gente tem o endereço base, mas a gente tem uma posição, a gente tem o x e o y que a gente quer imprimir. Então a gente vai também calcular o x e o y, e a partir daquela posição inicial, nesse quadro aqui, a gente vai desenhar o nosso spritezinho independente do tamanho dele. Então em T0 a gente tem o endereço do bitmap display. Então a gente pode colocar aqui o endereço da imagem. Então esses dois endereços eles vão andar juntos. Então quando você aumenta mais 4 aqui no endereço do bitmap, você vai aumentar mais 4 aqui no endereço da imagem, porque você desenhou 4 pixels, e assim sucessivamente. É óbvio, como a gente está desenhando em uma posição específica, o endereço do bitmap ele vai mudar, ele vai ter o offset dele. Mas geralmente eles andam junto, eles são incrementados juntos. E a gente tem aqui para facilitar, a gente vai ter um incrementador, né, um contador de linha e um contador de coluna. Por quê? Como é que vai funcionar esse nosso sistema? Ele vai desenhar aqui os pixels da linha, e quando chegar aqui fora dos pixels, ou seja, o último, depois do último pixel, o pixel 17 nesse caso, que são 16 de largura, ele vai pular para a próxima linha. Ele vai fazer os devidos cálculos e vai pular para a próxima linha. E aí vai resetar o contador de linha e vai somar um de coluna. Quando desenhar todas as linhas, ou seja, desenhar 16 linhas, ele vai parar o procedimento de desenhar. Nesse caso eu estou falando 16 porque essa imagem é 16 por 16. Pode ter uma imagem de x por y que o procedimento vai ser o mesmo. E a gente tem aqui a base, esses três, como é que se diz, registradores, e a gente vai trabalhar em cima deles. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é definir esse endereço do bitmap. Como vocês podem ver, o que muda aqui é só esse último pedacinho aqui, o restante é tudo igual. Então a gente pode trabalhar em cima dele.
A gente pode dar um aqui, LT0, 0x, FF0. A gente tem aqui, putz, como é que eu faço para mudar só esse 1 aqui? Eu quero que o resto fique 0. Eu quero o resto tudo igual, mas esse 1 aqui precisa ser baseado no A3, que é 0, 1. Então eu carrego só esse pedacinho inicial aqui e somo nele o A3. Então aqui, se eu quiser no frame 1, isso aqui vai ficar FF1. Se eu quiser no frame 0, isso aqui vai ficar FF0. Só que ainda vai faltar esses zerinhos aqui, né? São 5 zeros em hexadecimais, em hexadecimal. Né? Em bits, isso aqui são 20 bits. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui um shift left. Né? Um SSLI, T0, T0, 20. Ou seja, ele vai dar um shift de 20 bits para a esquerda, que são justamente esses 5 zeros aqui. E aqui eu já tenho o endereço do bitmap. Mas aqui falta algumas coisas ainda. Falta o offset, o x e o y, a posição dele no quadro. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui agora. O x ele é adicionado direto, né? A coluna ele é direto, e não precisa multiplicar nada. Então a gente já pode adicionar aqui em T0 o x, que é o A1. Já o y a gente vai ter que ter aqui uma multiplicação, que vai ser uma multiplicação por 320. Eu vou usar aqui o T1 como suporte, para carregar 320, mas depois eu vou alterar, obviamente. E aqui a gente multiplica T1, que é 320, por A2, que é o nosso Y. E a gente adiciona tudo isso no endereço do bitmap display. Até aqui a gente já tem todo o nosso endereço inicial. A gente já chegou na fórmula do endereço inicial, baseando-se no x, no y e no frame. O endereço da imagem é simples. A gente tem o endereço... Aqui a gente tem o endereço da imagem aqui. Só que, qual o problema desse endereço da imagem? Ele tem o largura e altura. Então é importante a gente pular essa largura e altura. Como são duas words aqui, a gente pula 4 mais 4, a gente pula 8. Então o endereço T1, que é o endereço da imagem, nada mais é do que o endereço da imagem, lá, mais 8. Que a gente está pulando a largura e a altura. Só que eu esqueci até de colocar aqui, a gente precisa de alguns outros registradores, que é justamente a largura e a altura. Que a gente vai usar isso para fazer os limites dos contadores, para ele saber quando parar de desenhar a linha e quando parar de desenhar as colunas. Então aqui a gente já tem o T1, a gente já tem o T0. A gente pode fazer aqui T2, zerar o T2 e o T3, que são contadores. E o T4 e o T5, que é a largura e a altura, a gente só faz um LW, que é uma word. Então LW, T4, 0, e o endereço da imagem é A0. E T5, nesse caso 4, porque ele não é o primeiro, ele é o segundo valor aqui. 4 a 0. Aqui a gente já tem todos os registradores iniciais para a gente começar a fazer print na tela, né? Então aqui a gente pode definir aqui uma label, né? Print linha. E essa parte que vai ser responsável por desenhar a linha. Então o que ele vai fazer, né? Sobrou aqui como temporário T6 para a gente. Então vamos usar ele aqui. Load T6 0, a gente vai carregar um da imagem aqui, T1, e vai salvar ela no bitmap display. No caso é T0. Então o que a gente fez aqui? A gente pegou os pixels da imagem aqui, os 4 primeiros, a gente pega de 4 em 4 para agilizar. A gente pode desenhar de byte em byte usando LB, mas fica muito lento, principalmente com imagens grandes. Então o ideal é você desenhar de 4 em 4 pixels e a sua imagem ser múltiplo de 4, tanto na altura quanto na largura. E aqui a gente desenhou o T6. E aí a gente faz o que? A gente incrementa 4, tanto no endereço do bitmap quanto no endereço da imagem. Mas a gente também tem que incrementar o que? O nosso contador de linha.
né? Então a gente adiciona aqui. De linha não, no caso de coluna, tá? My bad. A gente coloca T3, T3, mais 4 também. E quando que a gente sabe que é para parar, né? Ou quando que a gente sabe que é para continuar? Enquanto esse contador T3 for menor que a nossa largura, ele pode desenhar a linha, sem problema nenhum. Então a gente faz o que? Um BLT aqui. T3, T4, né? Print, linha. Então enquanto for menor, a gente vai ter a linha sendo desenhada de 4 em 4. Se ela for maior, a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter que pular de linha agora. A gente vai ter que ir para a próxima linha. Como é que a gente pula para a próxima linha? Agora é que entra outro cálculo, né? A gente tem o endereço do bitmap display. E o que a gente faz nesse endereço do bitmap display? A gente adiciona 320. Só que a gente não pode só adicionar 320, porque se você tem um ponto arbitrário e se adiciona 320, você vai direto. É porque, na verdade, o que acontece? A gente parou de desenhar no final da linha, no último pixel da direita. Então a gente parou de desenhar aqui. Se você adicionar 320, você vai sair desse pixel aqui e vai vir para esse. Então ele vai desenhar esse pedaço, aí vai desenhar mais para cá e vai indo para a direita, sucessivamente. Então como é que a gente faz para ele vir daqui, desse pixel, e passar para esse no bitmap display? A gente soma 320, ele vem para cá e a gente subtrai a largura dele. Nesse caso é 16, mas a largura a gente vai usar lá o registrador. Então vamos seguir essa fórmula. A gente adiciona 320 e subtrai de T0 a largura dele, que é T4. A gente voltou agora para o início da linha, da próxima linha. A gente pode zerar o contador de coluna e a gente pode incrementar o contador de linha, que é o T2. Nesse caso a gente só porque a gente só desenhou uma linha. O endereço de imagem continua o mesmo, só que a gente agora tem que ver quando parar isso daqui, né? Então a gente pode usar aqui, quando a altura for maior do que esse contador, ou seja, um BGT, a gente para. A gente para de... Na verdade, pode ser um BLE, né? Enquanto for menor ou igual, o contador da linha for menor ou igual à altura, a gente pula para o print linha. Caso contrário, a gente retorna o nosso procedimento. Então vamos fazer um teste aqui. A gente tem em A0, vamos colocar aqui o tile, que é um dos sprites que eu carreguei ali. Em A1 a gente bota 0, em A2 a gente bota 0, em A3 a gente bota 0 também. E a gente chama procedimento print. Vamos testar. Opa! A gente desenhou, mas tem algum problema aqui, né? Vamos ver mais de perto aqui para entender. Ele desenhou uma linhazinha a mais, pelo jeito. Então provavelmente o que acontece aqui não é um BLE, aqui deve ser um BLT. Vamos fazer esse teste para ver. 640, 480. Não, mesmo assim ainda continua dando esse mesmo problema. Deixa eu ver o que pode ser aqui. Vamos ver aqui passo a passo para facilitar.
Opa, voltei aqui, achei o problema. É um problema bem simples, eu só inverti. Eu não sei porquê, na real, porque aqui um BLE seria o mesmo efeito, né? Mas resolvido. A única diferença aqui é que eu tive que inverter o T5 e o T2. Vou colocar um BGT aqui, ou seja, então ele vai continuar imprimindo enquanto a altura for maior do que o contador de linha, né? Então ele vai imprimir até acabar. E a gente tem aqui o nosso resultado. Ele desenhou ali no 00. Se eu mudar aqui o X, ele desenhou mais para cá. No caso eu não resetei, então, né? E eu posso brincar com esse posicionamento aqui até ele desenhar o que eu quiser. No meu caso, como a gente tem um personagem, esse personagem vai mover, eu vou fazer o que? Eu vou desenhar logo o mapa todo aqui nos 2 frames inicialmente. Então vai ser um processo demorado. Se você for ver aqui, ele vai desenhar pixel a pixel, ou não, né? Porque eu não conectei. E ele desenhou, foi até rápido, né? Incrível, o sendo rápido. E ele desenhou nos 2 frames, tanto no 0 quanto no 1. Por algum motivo não desenhou no 0, não sei porquê, ou então tá bugado. Mas ele deveria ter desenhado nos 2. Eu acho que desenhou, o RAS que bugou. E aqui a gente vai pular pro nosso loop do jogo, nosso game loop. Aqui onde a mágica acontece, aqui onde o nosso personagem anda, o nosso personagem é renderizado. Então aqui a gente vai desenhar logo o personagem para ficar interessante. Vou desenhar um pouquinho aqui para a direita. Lá. E aqui a gente tem o nosso mapa e o nosso personagemzinho ali. Só que, como eu falei, nossa impressão ela vai ser dinâmica. O nosso frame A3 ele vai trocar o tempo todo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse frame, em vez de ser estático, vai ser um registrador. Eu vou colocar em S0 aqui, porque S0 é um valor que não vai mudar no nosso programa. E esse S0 é o que? Ele é um valor que vai alternar. Então, o que eu vou usar aqui para alternar? Eu vou usar um shore. Então, 0 shore 1 é 1. 1 shore 1 é 0. Então, toda vez que eu dou o shore aqui, ele vai alternar 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, se o frame atual, o S0, for 0, ele vai alternar e vai transformar em 1. Então, o frame que está sendo mostrado, ele vai ficar estático. Eu só vou mexer no frame que está escondido, entre aspas. E aí vocês vão entender aqui agora o que eu vou fazer. Como eu mudei aqui para 1, eu não conectei. O nosso personagem não mostra. Por quê? Porque eu não alternei o frame. Eu só falei para desenhar no 1. E aí, como eu alterno de frame? Vamos abusar do que? Dos exemplos do Lamar. O Lamar nos deu um exemplo aqui de um endereço que ele alterna os frames. Então a gente pode usar aqui como T0 e a gente salva nele o nosso S0. Então a gente dá aqui e olha lá, ele desenhou e alternou para o frame. Certo? Então aqui ele desenhou do frame 1 e mostrou o frame 1. Como não é um loop, porque eu não botei o jump aqui, porque eu sou burro. Mas agora, como é um loop, provavelmente a gente vai ver o personagem aparecendo e desaparecendo o tempo todo, ó. Ou não, né? Porque acho que é muito rápido. Mas a gente pode ver que no frame 0 e no frame 1, o RAS ele não é nem um pouco confiável quando a gente vai mostrar isso. E ele crashou por sinal, porque é o RAS, né? Tudo bem, já era óbvio que isso ia acontecer, né? Fazer o quê? Meu Deus, mano. RAS sendo RAS, né, gente? Tinha que crashar.
Eu voltei aqui com o Haas, né? Infelizmente ele vem a crashar, acho que é algo comum. Eu não dá pra exemplificar muito bem aqui no Bitwap Display isso, mas em um frame ele não tem nada, ele só tem o mapa mesmo, e no outro ele tem um personagem. Tanto que, na real, acho que eu entendi o que acontece aqui, ó. É que ele desenha o personagem e depois desenha outro. É isso, provavelmente. Mas ali não dá pra eu trocar e mostrar pra vocês porque o Haas é meio bugado. Mas aqui a gente tá vendo que ele tá alternando entre os frames, né? Então isso já é algo legal. A gente já tem isso. Mas nosso personagem ainda tá parado, ele só tem a posição dele aqui. Então vamos mudar isso. Vamos aqui adicionar um valor de data na memória chamado posição do personagem, né? Então essas são duas words. Eu vou usar half word aqui porque eu acho que é suficiente, não precisa ser um word. E a gente vai carregar ele aqui. Então a gente vai carregar em A1, que é o X. Não, pera aí. A gente vai carregar em T0 o endereço char_pos. E a gente vai carregar em A1 0 T0, ou seja, esse primeiro aqui. E em A2 a gente vai carregar 2T0. No caso aqui é 2, porque eu estou tratando half words. Se fosse uma word, teria que ser 4, tá? É uma questão do offset de byte, half word e word. Que vocês devem ter visto na matéria de SC ou AC. E aí a gente tem aqui a posição do personagem. A gente pode testar aqui. Se a gente conectar. Eu errei aqui, não é LI, aqui é um LH. A gente tem no 00. Mas se eu parar aqui, resetar e mudar para, sei lá, abaixar ele na outra linha, ele vai desenhar mais embaixo. Então a gente tem um jogo, a gente muda, mas aqui a gente está mudando na mão. Eu quero que ele mude quando eu apertar o tecladinho. Putz, como é que eu faço? Vamos abusar mais uma vez dos exemplos do Lamar, né? A gente tem o keypool aqui e a gente tem dois exemplos, o Q1 e o Q2. Um ele espera o usuário pressionar, o outro ele verifica se tem uma tecla pressionada. No nosso caso, como é um jogo, como ele é dinâmico, a gente não pode esperar o usuário pressionar, a gente tem que verificar o tempo todo. Então a gente vai utilizar aqui o exemplo do Lamar, Q2, e a gente pode colocar ele aqui como um procedimento. Antes do print aqui, por exemplo. Nesse caso aqui ele escreve a tecla que você pressionou no display. No nosso caso a gente não quer isso, a gente quer que ele tenha um comportamento diferente. Então, como é que eu faço isso? A gente carrega aqui em T0 a tecla que a gente quer, por exemplo A. A gente faz uma comparação T2, T0, porque T2 a gente tem a tecla do nosso teclado. A gente tem aqui a tecla que a gente carregou. Quando eu dou um LT0, entre aspas aqui, ele carrega o código ASCII desse caractere aqui. Só para vocês entenderem. Então seria a mesma coisa de eu ir lá pesquisar o código ASCII e colocar aqui o número direto. No meu caso eu sou preguiçoso, então eu coloco só aqui entre aspas mesmo. Então aqui, se a tecla que ele pressionou foi A, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui, ó, char move esquerda. Ou só char ASCII. Deixa eu arrumar essa, né? Porque senão vão me xingar aí. Brincadeiras à parte. Então a gente tem aqui char esquerda. Então, o que é o meu personagem? Vamos ver à esquerda. É o meu X, que é o meu primeiro aqui, diminuir de valor. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai carregar em T0 char_pos, no caso o endereço de char_pos, não um LI, mais uma vez eu cometi o mesmo erro. E a gente vai carregar em T1 0 T0, ou seja, a gente está carregando aqui o X. No meu caso, como cada tile ele é 16, eu vou fazer ele andar tilezinho por tilezinho. Então eu vou diminuir 16 dele aqui. Né? Então eu estou usando o add com menos 16, porque não tem sub no raso aqui. E aí a gente salva esse valor, 0T0 também. A gente pode fazer a mesma coisa, a gente retorna, né, da operação. A gente pode fazer a mesma coisa pro char de
Opa, desculpa aí, teve um pequeno problema aqui. A gente pode fazer a mesma coisa por Chardir, só que aqui em vez de a gente diminuir, a gente soma 16, né? Ele quer ir para a direita. E a gente só adiciona aqui LT0D, no caso que é a direita. A gente dá um back T2T0, Chardir, né? E a gente pode testar aqui no nosso jogo. A gente tem o MMIO, a gente tem o coisa, a gente vai, se eu apertar D, ele não se move. Por que ele não se move? Porque eu nunca chamo Key2, né? O meu loop ele não tem a chamada Key2, porque eu sou burro novamente. Então a gente pode colocar aqui a primeira coisa, a gente pode chamar Key2 e aí, teoricamente, deve funcionar, né? Se eu apertar D, ele vai para a direita, se eu apertar A, ele volta para a esquerda. No meu caso, eu não, né? Mas aí uma coisa que vocês vão perceber de cara é que, pois, o meu personagem não tá sumindo, ele tá ficando rastro, né? O famoso rastro. O que eu faço, cara? Aí a gente tem que executar a famosa limpeza. A gente tem que limpar esse personagem aí. Putz, como é que eu limpo? A gente precisa armazenar a antiga posição do personagem. Então a gente vai colocar aqui um outro data aqui, por sinal é igual ao de cima, que vai ser a antiga posição do personagem. O que a gente vai fazer com isso? Toda vez que a gente move nosso personagem, antes de tudo, a gente vai salvar também. Então a gente vai colocar aqui o deixar pós. A gente vai dar um LW, no caso eu estou dando um LW aqui porque eu já estou pegando X e Y junto. Eu não vou fazer nenhuma manipulação com eles, então eu vou pegar esses dois e vou colocar aqui basicamente. Então eu posso colocar aqui LW T2, por exemplo, 0T0 e colocar SW T2 0T1. Então o que é que eu estou fazendo? Estou pegando a posição atual do personagem antes de alterar ela e colocando lá na posição antiga do personagem. Então a gente pode fazer a mesma coisa com a direita também, e, né, as duas direções. E agora a gente limpa, né? Qual é a base de limpar aqui, pelo menos a maneira que eu vou estar ensinando para vocês? Aqui imaginamos que a gente tem aqui o nosso personagem, a gente está mostrando o frame 0, o frame de cima aqui eu estou colocando o frame está visível, o de baixo é o que não está visível. E o que a gente vai fazer, né? A gente tem esse frame visível aqui e a gente tem esse frame visível. Toda vez que a gente desenhar o frame visível e mostrar para o usuário, a gente vai limpar o frame de baixo. Então aqui a gente vai pegar aqui e botar em cima do personagem. Botou, limpou. E aí ele está no 0 aqui e ele foi para o 1. E esse daqui ficou, esse 0 aqui, ele ficou para baixo. Ele não está sendo mostrado. Então o que a gente faz? A gente vai lá e limpa também. E a gente faz isso com todo frame, né? O 1 foi para cá, ficou invisível, a gente limpa ele, né? E aí ele só vai mostrar essa sucessão de quadros aqui, o usuário só vai ver isso. E o frame que está escondido ele sempre vai estar limpo, ele não vai ter nenhum rastro. Como é que a gente faz isso? No caso aqui eu já separei o spritezinho do tilezinho, que é do mesmo tamanho do personagem. O que vai acontecer aqui? Quando a gente trocou de frame, quando a gente mostrou o outro frame, o que vai acontecer? A gente vai desenhar da mesma forma do personagem aqui, só que em vez de desenhar no personagem, a gente vai desenhar na posição anterior do personagem. E a gente não vai desenhar o personagem, a gente vai desenhar o tile, que é o bloquinho. Só que a gente não pode desenhar no S0, porque o S0 ele está visível, a gente vai desenhar no inverso do S0. Então a gente vai colocar aqui LT0, S0, MV no caso. E a gente vai colocar aqui, em A3 a gente pode colocar na verdade. Só que a gente pode botar um shore novamente para alternar, da mesma forma que eu coloco aqui, ó. A3, A3, 1. E ele vai alternar esse A3. Então quando ele estiver mostrando 1, a gente vai estar limpando o 0. Então se a gente for fazer um teste aqui, vamos torcer para estar funcionando, né? Olha lá, a gente tem um personagem se movendo. Se eu for para a direita, for para a esquerda, ele está limpando. Ele está alternando o quadro o tempo todo, como você pode ver.
E a gente não vê nenhuma renderização, mesmo no RAR. O RAR, geralmente ele é lento, a gente não está vendo nenhum pixel sendo renderizado, porque justamente o que eu estou fazendo eu só desenho, eu só mostro para o usuário o que está pronto quando tiver todos os pixels desenhados. Então a gente não renderiza o que o usuário está vendo no momento, a gente renderiza no outro frame e ele fica alternando o tempo todo. E aqui a gente pode só finalizar, né, colocando aqui para cima e para baixo, é o mesmo, né, a mesma lógica, né? A gente bota aqui para cima, a gente bota para baixo. Né? A gente pode copiar esses aqui e fazer a mesma coisa. Só que aqui no nosso caso, né, a gente vai alterar aqui, não vai ser o 0, vai ser o 2, vai ser o segundo valorzinho aqui, porque é o nosso y. Né? Então a gente vai aqui para cima, ele vai tirar menos 16 e para baixo ele vai somar 16. Né? Então vamos fazer o nosso teste final. Conectar aqui e a gente pode ver o nosso personagem lá e a gente está movendo aqui com WASD. Normalmente ele está limpando, alternando os quadros, a gente não está vendo nada sendo renderizado e basicamente é isso. Óbvio que a gente tem limitações. Se eu for para minha direita aqui até o final, você vai ver que ele vai explodir, ele vai passar para outra linha e aí ele complica um pouco a questão da renderização. Vocês têm que já entra um pouco aí a questão de hitbox, né? Vocês têm que saber limitar a movimentação do personagem. Se eu for para baixo é que ele some. Se eu for para cima eu acho que cracha. Olha lá, crashou o programa. Ele deu erro. Então a gente tem limitações que a gente deve estabelecer na movimentação do nosso personagem. Mas já não é mais conteúdo desse vídeo aqui, né? Eu expliquei o passo a passo aqui, o que eu fiz em cada instrução. Acho que ficou bem explicado. Eu não comentei para o vídeo não ficar muito pesado para eu escrever no comentário o tempo todo, mas eu vou deixar na descrição aí do vídeo todo esse código aqui comentado explicando o que cada linha faz, para vocês terem uma base e entender melhor isso, sobre essa questão de renderização dinâmica. O que eu mostrei nesse vídeo aqui não é a forma certa, não é a melhor forma, não é a forma mais rápida, eu estou mostrando a forma que eu acho mais didática, a forma mais fácil para vocês entenderem, e eu espero que esse vídeo seja de ajuda tanto para calouro quanto não calouro e que vocês compreendam um pouco melhor essa parte de renderização no RAR, que é um tanto quanto complicada. Então, abraços!